Boa noite, irmãos. Nossa devocional dessa noite, nosso momento de estar juntos na presença de Deus, ouvindo o que Ele tem a nos dizer e falando com Ele, colocando diante dele as nossas dificuldades. Hoje eu quero convidar você para me acompanhar na meditação no livro de 2 Reis, capítulo 6, os versículos de 8 a 23. 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. A Bíblia aqui está falando sobre o profeta Eliseu. Vamos ler então a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, nem uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber que um dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te-lhe que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizestes prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Irmãos, esse texto da palavra do Senhor, ele é maravilhoso. Ele demonstra o quanto Eliseu andava com Deus, né? Quando a Síria começou então a fazer guerra contra Israel, e o rei da Síria planejava atacar os lugares, certos lugares em Israel, Deus então revelava isso a Eliseu, e Eliseu chegava no rei de Israel e falava: olha, esse lugar vão ser atacados pelo rei da Síria. E então o rei de Israel conseguiu se livrar daquelas emboscadas que os sírios estavam armando contra eles. Quando o rei da Síria percebeu isso, ele achou que havia entre eles um traidor. Mas aí os seus homens disseram: não, o rei, não tem nenhum traidor entre nós, mas tem um profeta lá em Israel que conta para o rei de Israel aquilo que o Senhor planeja dentro da sua câmara, quando o Senhor vai dormir à noite sem ninguém saber. E o rei da Síria então resolve prender Eliseu. E ele então manda cavalos, manda carros, manda soldados. E de manhã bem cedo, quando os servos de Eliseu se levanta e sai da tenda, ele vê aquela multidão cercando a cidade, ele corre para Eliseu e fala: meu senhor,
que nós vamos fazer? Eliseu então diz para ele, olha, não se preocupe, porque os que estão conosco são muito mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu então pede ao Senhor que abra os olhos daquele moço, e ele então vê ao redor de Eliseu carros e cavalos de fogo. E aí, então, quando aquelas tropas vêm para atacar Eliseu, para prender Eliseu, Eliseu pede que o Senhor fira aqueles homens com cegueira, e é isso que acontece. Aqueles homens ficam cegos, desentendidos, né? Cegos, acredito, não no sentido literal da palavra, mas desentendidos da situação, de forma que Eliseu consegue levar aqueles homens para o meio da cidade de Samaria, que era a cidade forte, a cidade edificada de Israel. E ali no meio, então, aqueles homens acordam daquela cegueira e eles percebem, então, que eles estão dentro da cidade de Samaria, prontos para serem, então, dizimados pelo rei de Israel. Mas Eliseu diz para o rei de Israel, você não vai matar esses homens, você não os capturou com a sua espada nem com o seu arco, mas você vai dar para eles comida e bebida. E assim o rei de Israel faz, de forma que aqueles homens voltam para a Síria, e a Síria não mais tenta atacar Israel. Irmãos, dessa história maravilhosa que a Bíblia nos conta, que escrita para nos ensinar, deixada aqui para nos ensinar, nós podemos tirar muitas lições. A primeira delas é que quando você se dispõe a servir ao Senhor e quando você é um servo verdadeiro de Deus, você vai ter muitos inimigos. Não só inimigos aqui na terra, mas inimigos espirituais. O inimigo espiritual das nossas almas, o diabo, ele tenta suplantar aquelas pessoas que servem ao Senhor de coração, que estão dispostas a servir ao Senhor com a sua vida. É diferente a gente dizer que aceita Jesus como nosso Salvador, do fato da gente realmente converter a nossa vida ao Senhor e segui-lo de todo o nosso coração e procurar fazer unicamente aquilo que Ele manda. Quando a gente consagra a nossa vida ao Senhor e a gente entende, então, que a gente precisa servir ao Senhor, buscar ao Senhor em primeiro lugar, nós então vamos conquistando inimigos. Os homens maus não gostam de nós, né? E muitas vezes armam emboscadas contra nós para nos atrapalhar, para nos derrubar, para nos vencer. Mas isso para nós deve ser um privilégio, porque a Bíblia nos diz, quando Jesus falou lá no Sermão do Monte, que felizes são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Quando você é injustiçado, quando você é perseguido, porque você está fazendo a vontade do Senhor, ou quando o inimigo tenta te atacar, você deve entender isso como um privilégio, porque isso prova que você incomoda o mundo, e isso prova que você é reconhecido pelo mundo e pelo inimigo como um filho, como um servo verdadeiro de Deus. Aqui, o fato de Deus ter uma relação muito próxima com Eliseu e de Eliseu cultivar essa relação de uma forma muito íntima, de uma forma tão poderosa que Deus revelava a Eliseu as estratégias do rei da Síria, fez com que então Eliseu fosse odiado pelo rei da Síria, fez com que o rei da Síria desejasse a morte de Eliseu. Mas Eliseu em momento algum viu isso como um problema ou temeu o rei da Síria, porque ele sabia, né, que isso era um privilégio para ele era servo de Deus, ele era o profeta do Senhor. A segunda verdade que nós podemos tirar aqui desse texto é que quando nós somos servos de Deus, nós olhamos para a vida, para as circunstâncias e para as nossas lutas com os olhos espirituais. Quando aquele moço saiu de fora daquela cabana e viu aquele tanto de soldado, ele ficou apavorado, ele ficou com medo e ele não conseguiu então ter discernimento do que estava acontecendo. Mas Eliseu, sem sair daquela cabana, já sabia qual era a situação, porque Deus já tinha revelado a ele e ele olhava a vida com os olhos de Deus, com os olhos espirituais. Tanto que ele disse para aquele moço: olha, você não se preocupe, porque os que estão conosco são muito mais do que os que estão com eles. Eliseu sabia que naquela situação de perigo, Deus ia providenciar o seu socorro. Ele sabia que ele podia contar com a proteção do Senhor Deus, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava obedecendo ao Senhor. E então ele fala: Senhor, dá visão espiritual para esse moço, mostra para ele quem o Senhor é. E aquele moço então
sai ali e vê aqueles anjos, aquele exército de anjos e carros de fogo acampado ao redor de Eliseu. Irmãos, quando nós servimos ao Senhor, nós podemos ter certeza de que Ele é o nosso protetor e de que Ele é o nosso defensor, porque Ele nos promete isso, né? Ele diz, olha, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam se assombrar, porque eu vou com vocês aonde quer que vocês andarem. E Ele diz, olha, eu sou o refúgio de vocês, eu sou a fortaleza de vocês, eu sou aquele que defende, eu já justifiquei vocês, e se eu já justifiquei, ninguém mais pode condenar. Jesus não é o nosso acusador é o inimigo. Deus não fica lá contando as coisas de errada que nós fazemos, pelo contrário, Ele já nos justificou, Ele já nos deu a salvação e agora Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso protetor. Eliseu sabia disso, Eliseu tinha certeza disso. E ele então mostra para aquele servo aquela quantidade de anjos e diz, olha, são muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Você não precisa ter medo, você não precisa ter temor. O Senhor está conosco, está do nosso lado. Nós também devemos nos sentir assim, no meio das nossas lutas e das nossas batalhas. Nós devemos dizer, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. E quando eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Olha, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Senhor, ainda está escuro, mas eu caminho pela fé. Essa deve ser a nossa postura, como foi a postura de Eliseu. Em terceiro lugar, a terceira verdade que nós podemos tirar desse texto é que os servos do Senhor, eles estão prontos para reconhecer e executar a vontade de Deus. No meio daquela situação, Eliseu sabia exatamente o que devia ser feito. Ele disse, Senhor, fira esses homens de cegueira, faz com que eles fiquem desentendidos, confusos e não consigam saber o que estão fazendo. Deus tinha um propósito. Deus acabou com a guerra entre o Israel e a Síria dessa maneira pacífica, sem que ninguém morresse, sem que ninguém fosse atacado. Deus deu uma solução totalmente pacífica e Deus tinha esse plano. E como Eliseu tinha uma relação muito próxima e muito íntima com Deus, ele soube o que fazer, ele soube qual era o propósito de Deus e ele então conseguiu executar exatamente aquilo que Deus queria que fosse feito. Ele disse, Senhor, fira esses homens de cegueira, e levou eles para o meio de Samaria. E Deus então atende Eliseu prontamente, porque o que Eliseu está pedindo a Deus é aquilo que Deus deseja. Eliseu tinha comunhão com Deus, então ele sabia qual era o propósito do Senhor. Quando nós servimos ao Senhor de verdade, de todo o nosso coração, com integridade, quando nós buscamos ao Senhor, buscamos conhecê-lo, nós vamos saber no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, qual é o propósito de Deus e qual é a vontade dele. Nós vamos saber reconhecer isso e aí nós vamos saber o que tem que ser feito. Nós vamos saber para onde nós temos que caminhar, de que maneira nós devemos agir. Muitas vezes nós ficamos muito confusos diante das situações, dos nossos problemas, às vezes não sabemos que decisão tomar. Nós precisamos buscar ao Senhor e dizer, Senhor, me mostra qual é a tua vontade, me mostra qual é o teu propósito. Por último, nós podemos ver aqui que o servo do Senhor, ele não procura vingança, mas ele é capaz de pagar o mal com o bem. Eliseu levou aqueles homens para o meio de Samaria e quando chegou ali o rei disse, e aí Eliseu, posso matar todo mundo? Eliseu podia ter dito, pode, eles estavam atrás de mim, queriam me matar, queriam me prender, então mata todo mundo. Mas não foi assim porque Eliseu estava dentro da vontade de Deus, porque Eliseu estava fazendo aquilo que Deus havia ordenado. E ele então não se preocupou com a sua vida ou com o que aqueles homens intentaram contra ele, mas ele queria fazer a vontade de Deus, então ele disse, não, rei, você não vai matá-los, você vai dar a eles comida e bebida. E quando o rei fez isso, o rei então acalmou o coração do rei da Síria, o rei de Israel então acalmou o coração do rei da Síria e a guerra acabou. A Síria não mais investiu contra Israel. Tudo isso porque Eliseu
conhecia a Deus e estava disposto a fazer aquilo que Deus mandava. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que nós possamos ter visão espiritual, que nós possamos estar dentro da vontade de Deus, que nós possamos buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que assim nós possamos sair vencedores das nossas batalhas, assim como Eliseu venceu essa batalha contra a Síria. Amém? Vamos orar nesse instante, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que torne essa palavra realidade nas nossas vidas. Nós temos tantos problemas, tantas dificuldades, precisamos tanto da orientação, precisamos tanto da proteção, do consolo do nosso Deus, precisamos que Ele seja o nosso defensor no meio das injustiças e das causas impossíveis que nos acontecem. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ore, clame ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pelos nossos irmãos que estão enfermos, passando por dificuldades. Clame ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus de Israel, Senhor Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus que cumpriu todas as suas promessas para com o seu povo, e o Deus que nos deu o privilégio de sermos herdeiros juntamente com Cristo Jesus, e hoje também, ó Deus, o Senhor que cumpre todas as suas promessas nas nossas vidas. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor nesse instante porque cremos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, que o Senhor não muda e nunca falha. Nós cremos que no Senhor não existe nem sombra de variação, e nós cremos que o teu poder é o mesmo e é eterno, desde os dias de Eliseu até os dias de hoje, como será por toda a eternidade. Senhor Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso defensor, o Senhor é aquele que luta por nós nas nossas batalhas. Ó Deus, nesse instante nós estamos aqui para te dizer que nós cremos no teu poder e que nós necessitamos da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, que assim como Eliseu era teu servo e o Senhor se relacionava com ele, ó Deus, intimamente e pessoalmente, que nós possamos buscar ao Senhor de tal maneira que o Senhor também nos fale ao coração de maneira pessoal e de maneira íntima, que possamos ter visão espiritual no meio das nossas batalhas, das nossas lutas, que possamos perceber que o Senhor está lutando por nós, ó Deus, que possamos aprender a estar no centro da tua vontade, a fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Ó Deus, olha para nós e tem misericórdia de nós. Nós não vamos conseguir isso sozinhos, mas com a ajuda do teu Espírito Santo que habita em nós e que o Senhor mandou para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, nós teremos vitórias, ó Deus, espirituais sobre a vida, sobre as lutas, sobre as batalhas, e nós vamos viver, ó Deus, de maneira vitoriosa. Então tem misericórdia de nós nesse momento. Ó Deus, nós temos tantas dificuldades, nós temos tantos problemas. Ó Deus, nós temos enfermidades físicas e nós precisamos da tua cura. Ó Deus, abençoa a vida da Ana Carolina naquele hospital. Ó Deus, abençoa a vida do irmão Feliciano. Abençoa a vida da Regina, a vida do pastor Gilberto, do pastor Luciano Sardinha. Ó Deus, tem misericórdia da vida da Sucena, da vida da Odenilda. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos ali na igreja, idosos, enfermos. Ó Deus, tem misericórdia de cada um, porque o Senhor conhece cada um e o Senhor é capaz, ó Deus, de fazer a tua vontade. Aqueles que estão com Covid, o pastor Gilberto, sua esposa, o pastor Luciano Sardinha, ó Deus, tantas outras pessoas que nós não conhecemos, ó Deus, mas que o Senhor conhece, o Aurélio também que está com Covid, ó Deus, tantas pessoas, ó Deus, tem misericórdia desses enfermos, tem misericórdia dessas vidas, aqueles que estão passando por tratamentos, ó Deus, o Wilson, a Regina, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, cura, ó Deus, traz verdade, traz abundância de paz, de verdade, traz cura para essas pessoas, ó Deus, que elas possam ser fortalecidas pelo Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, habita nos nossos corações ricamente, plenamente. Ó Deus, abençoa aqueles que estão tristes, enlutados. Ó Deus, abençoa a família da irmã Elcia, ser com a tua serva, com os seus filhos, família da irmã Rose, do pastor Marcos,
lá de Caldas, do pastor Alcebiades, do pastor Nilo, a família da Nery, que perdeu a sua mãe. Ó Deus, tem misericórdia, nós estamos vendo tantas mortes, tantas pessoas perdendo seus entes queridos, ó Deus, tem misericórdia, alguns falecendo de Covid, outras de outras enfermidades. Ó Deus, ajuda o teu povo enlutado, ajuda o teu povo triste, angustiado no meio dessa pandemia. Ó Deus, ajuda o teu povo ansioso, cheio de medo. Estende a tua mão de poder, ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, protege o teu povo do mal. O Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso defensor. Ó Deus, abençoa aqueles que têm enfrentado problemas financeiros, problemas do seu trabalho, aqueles que têm perdido, ó Deus, o seu sustento, a sua forma de sustento. Ó Deus, que o Senhor esteja abrindo portas, aqueles que estão lutando contra injustiças diversas. Ó Deus, aqueles que estão angustiados no meio de uma batalha que parece sem solução, no meio de uma luta para a qual parece não haver resposta ou saída, que nesse instante o Senhor venha trazer paz, conforto, ó Deus, que o Senhor venha trazer discernimento, que o Senhor venha trazer alívio, que o Senhor venha nos ensinar a olhar a vida com os teus olhos. Tem misericórdia, ó Deus, nós te clamamos. Nós clamamos, ó Deus, pela Juliana, pela sua família. Nós clamamos por todos aqueles, ó Deus, que precisam nesse instante também de cura espiritual. Ó Deus, aqueles nossos amigos e familiares enfermos. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, eu te peço, enfermos espiritualmente. Ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto, seu irmão. Ó Deus, a família da irmã Helenita, a família do irmão Tim, ó Deus, a família dos nossos adolescentes, ó Deus, os esposos das nossas irmãs, os nossos adolescentes, abençoa cada um ali na igreja, ó Deus, toca nesses corações, desperta. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que têm tido pouco interesse, ó Deus, pela tua obra, pela tua causa, ó Deus, desperta os teus servos para que possamos entender qual é a tua vontade e fazer aquilo que o Senhor nos tem ordenado. Ó Deus, nos ensina a reconhecer o nosso lugar e a fazer a tua vontade. Abençoa aqueles que estão nos assistindo nessa noite, ó Deus, e que estão clamando ao Senhor por uma bênção, estão clamando ao Senhor por uma resposta. Ó Deus, que o Senhor possa atuar nessas vidas. Abençoa, Senhor, a vida da Cidinha, ó Deus, do Rosiron, também da Albiana e da sua família, da Laura, da sua família, do Giovanni e da sua família. Ó Deus, eu te clamo, Senhor, abençoa, tem misericórdia de cada um, tem misericórdia de nós. Ó Deus, nos perdoa os pecados e nos ajuda a vencer cada dia. Ó Deus, nós choramos, te engrandecemos, sabendo que o Senhor é o mesmo Deus, que o Senhor é o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós oramos com a certeza de que não precisamos ter medo ou nos preocupar, porque o Senhor está lutando as nossas batalhas e nos fará mais do que vencedores. Cumpre em nós a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Ó Deus, é o que nós te pedimos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua vida, a vida da sua família. Amanhã é domingo, o nosso culto 10 horas é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. E às 19 horas nós temos culto presencial, que também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe, se você puder, vá presencialmente, se não, participe assistindo pelo Facebook, mas não deixe de estar na presença do Senhor, não deixe de estar em comunhão com Ele, não deixe de desenvolver uma relação verdadeira, íntima e pessoal com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus é que nós pedimos e desejamos que o Senhor abençoe você e a sua família. Amém. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia, a tua voz, minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar
esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão. Posso continuar, ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar